Olá, tudo bem? Eu sou Cris Luiz, terapeuta sistêmica, e eu estou aqui gravando esse vídeo para explicar e tirar algumas dúvidas sobre as terapias. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o que é terapia, né? Temos a terapia através de psicólogos, né? Então, os psicólogos formados nesta área, né, psicológica, trabalham a parte psicológica através de conversas, através de informações aí em sessões, tá? É um pouco diferente das terapias integrativas, holísticas. E agora eu vou explicar um pouco sobre, né, que é a parte onde eu trabalho. As terapias holísticas, integrativas ou sistêmicas, elas trabalham com o todo, com o indivíduo no modo geral. O que quer dizer isso? Que a gente vai trabalhar não só o psicológico, né? A gente vai trabalhar, né, as 5 linhas, tá? Que é o mental, o emocional, o energético, o espiritual e o físico. Então, essas terapias integrativas, holísticas, elas tratam o todo, que são esses cinco corpos que a gente fala, tá? Que é o todo, que é um complemento do indivíduo. As terapias sistêmicas também trabalham, mas são baseadas no sistema da família, o sistema da pessoa. Então, não só o indivíduo, mas como a família, os sistemas, os ancestrais também envolvidos. Tá? E agora eu vou conversar, então, como identificar qual a melhor maneira aí, né, para você poder entender mais sobre terapias. Toda terapia, resumindo, tá, vai te auxiliar, é uma ferramenta para você olhar algo que não foi curado, que está te bloqueando, que está travando a sua vida, que muitas vezes você não consegue identificar porque está às vezes no inconsciente, tá? O inconsciente são 95% do nosso cérebro. A gente utiliza 5%, que é onde a gente tem o conhecimento, né? A consciência do que nós somos. Só que o inconsciente é aquela gravaçãozinha ali no cérebro, né? Que às vezes a gente passou na infância, passou por situações que a gente não lembra, porque fica arquivado, fica gravado, e a gente às vezes não lembra da situação. Pegue um exemplo que seja prático para você, que você não lembra às vezes de uma situação na infância e acontece algo que dá um estalo e você, pá, lembrou. Aí você fala, nossa, eu não lembrava disso, eu não lembrava dessa cena. Então estava lá no teu armazenamento, né, no teu arquivo do inconsciente. E como são 95%, né, gravados, então é muita coisa, tá? Então por isso que às vezes a gente não consegue desenvolver sozinhos, a gente precisa de um terapeuta, de um profissional auxiliando para acessar esses arquivos, certo? Continuando então, como somos um conjunto de coisas, a gente vai trabalhar camadas. Então, a terapia, para quem tem pressa e fala, nossa, minha vida não tá legal, eu quero uma solução rápida, vai ter resultados, tá? Mas rápido, nada que é concreto é rápido. Você tem que ter paciência, resiliência, tá? E ir tirando as camadas aí, tá? Se refazendo, tirando coisas que não fazem mais sentido na sua vida, que às vezes você nem percebe, tá? Então é por isso que pessoas precisam de orientação, às vezes não tem um entendimento desse todo, né? Então tem muita pressa em resolver. A terapia, ela não é assim, ela não é rápida, ela nem deve ser rápida, porque a terapia também vai em encontro não só o terapeuta falando para você, mas você fazendo a sua parte, né? Você tem, vamos dizer assim, 50% do resultado é por causa do seu movimento. Então, isso é importante, tá? Você trabalhar, é a sua individualidade, né? Então, como é muito individual um atendimento, né? O terapeuta também tem uma dinâmica, porque é baseado nas crenças de cada um. Então, para uma pessoa vai funcionar de uma maneira, porque a crença dela é daquela maneira. Para outra pessoa vai funcionar de outra maneira, porque a crença dela, ela cresceu, se desenvolveu de uma forma, isso se torna uma crença, né?
então ela vai desenvolver talvez de outra forma, tá? Então, por isso que há tantas terapias, há ferramentas sim, mas que isso é muito bom, tá? Porque sabendo utilizar no momento certo ali com a pessoa, a gente consegue potencializar, né, o resultado. Então, para isso que existe tantas ferramentas de terapias, tá? E de autoconhecimento, a mesma questão. A gente tem o mercado todo aí se movimentando para isso, que é a mesma questão. Você também fazendo a sua parte, o seu autoconhecimento é o seu desenvolvimento, né? E também, não funciona para todo mundo assim, né? Padrão. Funciona conforme você vai sentindo, você vai percebendo as melhoras. Então, muitas vezes, para algumas pessoas super funciona meditação, para outras pessoas já não, elas não conseguem, mesmo elas tentando. Então, talvez seja outra forma, né? Ouvir sons binaurais, né? Então, não só a meditação funciona, mas a gente tem outras opções também para acessar, vamos dizer assim, essas ondas no cérebro, né? Que a meditação traz, que é ondas teta, alfa, que vai também trazer em outras formas, né? Que nem os sons binaurais também, tá? Então, isso é uma ideia aqui para você ter uma noção de como funciona. Então, por isso, muitas opções, não é para se sentir perdido, é só você buscando um profissional que saiba, que entenda sobre isso e saiba o teu processo individual, né? Que é através das suas crenças, das suas vivências, né? E também as suas questões sistêmicas, que é o seu sistema, a sua família, os seus ancestrais. Por quê? A gente vê muito em relacionamento isso, né? Quando uma família se estrutura de uma forma, então vamos ter um pai e uma mãe aqui que se separaram, não deu certo o relacionamento, se separaram. Eles têm uma dinâmica no casamento que a criança cresceu ou se desenvolveu nessa dinâmica, tá? E temos outra dinâmica que às vezes, né, os pais que viveram, que permaneceram no casamento, mas não tem um relacionamento bom, saudável. Então, essa criança que viveu nesse sistema tem outro entendimento. Inconscientemente, elas vão desenvolver, através disso, do sistema de cada um, tá? Crenças, experiências e formas de pensar diferentes de cada uma, porque cada uma teve ali um exemplo, né, no sistema, tá? A gente não fala de certo e errado, tá? A gente tá falando de vivências diferentes, onde isso traz esse sistema, tá? No sistema da pessoa traz isso, porque não só o indivíduo que somos, mas os nossos familiares também desenvolvem o nosso ser, né? Então, é só para você entender como funciona, que a gente não está julgando se é certo, se é errado, tá? A gente está falando do entendimento da terapia sistêmica, que sim, estamos interligados também, tá? Então, acho que deu para resumir bem, né, sobre o assunto, mas é para você entender e conhecer mais sobre as terapias, né? E as terapias holísticas, integrativas e sistêmicas, a gente usa ferramentas, né? Então, essas terapias, elas têm ferramentas, tá? Vou citar algumas aqui que eu trabalho para você também poder conhecer melhor, identificar o que eu estou falando, né? Então, vamos lá. As terapias existem, por exemplo, em hipnose clínica, tá? A hipnose hoje, ela já fala de uma hipnose muito diferente das tradicionais, né? Que eram quando a pessoa desacordava, não lembrava de nada, né? Então hoje a gente consegue fazer a hipnose sem medo, com segurança, online, não precisa lá tocar na pessoa, ela desmaiar, não precisa, tá? A hipnose atual, tá? É a hipnose onde a gente acessa o inconsciente, você não fica né? Você não fica fora do corpo, você está o tempo todo sabendo o que está acontecendo, você fica consciente, tá? Então é
um mito, né? Vamos desmistificar um pouco que hoje a hipnose não é mais aquela hipnose tradicional, tá? Ela foi desenvolvida, foi melhorada e hoje a gente consegue atender online por videochamada, né? E é totalmente seguro, não tem risco, tá? Não vai ficar preso onde você estava, né? Se acontecer algo ali, não vai, tá? Você automaticamente vai voltar, né? Então, para a situação, você apenas está acessando o seu inconsciente e você está o tempo todo sabendo o que está acontecendo. Você não fica em hipnose. Na verdade, essa hipnose que foi falada ficou um pouco com uma crença ali, né? Que a hipnose, né? Quando eu estou em hipnose, parece desacordada, tá? Não é. É apenas acessando o inconsciente, o que você às vezes não lembra mais, mas que está ali gravado, tá? Então hoje, né, só para apresentar um pouco também sobre as terapias que eu trabalho com hipnose sem medo, é a hipnose clínica que a gente fala, né, que é através de videochamada e a pessoa acaba fazendo, vamos dizer, uma meditação guiada e a gente consegue acessar bloqueios, traumas, tá? Coisas que a gente às vezes não lembra, mas que estavam lá travadas a emoções. Tá? Então, às vezes a pessoa se sente insegura, com medo, não se sente capaz. Às vezes foi situações lá do passado, tá? Que a pessoa nem lembra mais, já houve casos, né? Nossa, nem lembrava mais de que isso aconteceu na minha vida, mas no momento da sessão a pessoa acaba acessando e fala, nossa, agora eu lembro. Eu senti muito medo, eu pensei que ia acontecer tal coisa. E foi aquele momento, então houve uma trava aí emocional onde ficou registrado, né? E como o nosso cérebro é um computadorzinho, ele vai lá e reprograma quando ele acessa esse medo que você acha que não pode, não consegue, você acessa esse mesmo medo que ficou lá travado, tá? É como se fosse a informação, é o gatilho que a gente fala, tá? É o gatilho emocional que faz você acessar aquela emoção e o seu corpo, o seu cérebro manda o comando, então você começa a ter as mesmas reações, começa a tremer, ficar nervoso ou suar, enfim, ter as mesmas sensações corporais até também daquela vez que você sentiu, tá? Então a gente acessa na sessão e a gente consegue ressignificar, ou seja, transformar essa sensação, tá? A gente não muda a cena, a gente não muda o que aconteceu. Aconteceu, aconteceu, tá? A gente tem que aceitar. O que a gente muda é essa trava no sentimento, tá? Então a gente revê a cena e a gente vai fazendo ressignificações para destravar, e aos poucos você vai percebendo após a sessão que você tem resultado, um alívio no mesmo dia, né? Então, aí é um dos exemplos, né, de terapias que eu trabalho que tem muita eficácia, que às vezes as pessoas não conhecem ou não ou tem medo, né, por essa crença que foi falada aí de hipnose, né, que não é mais a mesma, tá? Outro exemplo também de terapias que a gente trabalha, que é ferramentas, né, que auxiliam aí o seu emocional, o seu mental, né, é a constelação familiar. Hoje também a constelação familiar, ela também está atualizada, né? Hoje, é claro que ainda permanece a presencial, a online também veio para auxiliar as pessoas nesse mundo digital, né? Então, hoje a constelação também é muito segura fazer online, sem medo, tem o mesmo resultado, tá? Então, não tem diferenças, né? Então, a maneira online hoje facilita, porque você pode acessar, né, com o seu terapeuta, a pessoa ou profissional, com mais facilidade, sem você aí ter que se deslocar, pegar trânsito e tudo mais. Hoje você facilita muito, né, tanto a vida da pessoa, que é corrida, que tem todas as responsabilidades, né, no dia a dia. E é uma comodidade para você estar aí na sua casa fazendo a sessão no horário que você agendar, que seja melhor, né? Então tem uma comodidade, certo?
A constelação familiar, eu trabalho com a constelação na água, que é feita com bonecos. Então, os representantes ficam num campo ali com água e vai tendo um movimento. O que é este movimento? Tá? A gente fala na constelação que é o campo mórfico, é o campo familiar ali, mostrando as situações, né? O movimento do sistema familiar. Para você entender melhor, eu falo que é o movimento da alma, tá? Que a gente tem. Aqui a gente não fala de espiritualidade, mas a gente fala que a gente é corpo e espírito, né? Então, vamos desmistificar também um pouco nessa parte, né? De que sim, existe um campo de alma na família, né? Quando a gente fala em alma, é uma consciência maior do que a gente está vivendo hoje, nos conflitos, brigas com alguém, enfim, a gente sai um pouco disso e entende o processo do todo, né? O que está acontecendo aí na forma geral, a gente não vê só o pontual, que seria o problema, né? A gente vê um pouquinho mais amplo, tá? E a constelação, ela é muito indicada, né? Não só para a família, mas para os relacionamentos, para a prosperidade, trabalho, enfim, ela é bem ampla. Até temos profissionais que atendem, se especializam, né, na área jurídica para resolver conflitos, né, de separação, de brigas judiciais. Isso ajuda muito. O que mais? Vendas de imóveis, né? Algo que está preso, se ficou de herança, se teve algum empecilho ali, algum sentimento de alguém que impede a venda de imóveis. Então, a constelação, ela se ampliou muito até a constelação de pets, né? De animais, porque que o animalzinho às vezes está doente, às vezes é um sistema aí por trás, né? Então, tem toda essa dinâmica e é muito interessante, né? Que a gente está vendo que várias áreas, não só a holística, a terapêutica, está utilizando essas ferramentas, né? A área jurídica, a área de advocacia, né? A área de engenharia, a área de veterinária também pode utilizar, né? E é muito favorável. Né? Então, olha só onde a gente está chegando, né? Olhando todo, né? Como a gente falou, a gente não é só uma coisa, né? A gente é um monte, né? A gente é camadas, né? Então, a gente está acessando isso em mais áreas. Então, isso é muito bom, tá? Para você que não conhece ainda a ferramenta, espero que tenha entendido um pouco agora do processo, tá? Vamos falar em outras terapias, então, aproveitando, né? As terapias de mesas radiônicas. As mesas radiônicas, elas vão em encontro também com a física quântica, tá? Ativação de energia, limpeza, harmonização. É o envio de energias, né? Que vai, mesmo à distância, tá? Também é feito à distância. Por quê? Como é tudo a energia, não existe tempo e espaço. Então, a gente consegue, não precisa ser presencial, a gente consegue acessar o campo da pessoa, né? E fazer essas ativações. Então, a mesa radiônica que eu trabalho, cada mesa possui um ancoramento. Então, temos a mesa de apometria, que é mais limpeza espiritual, limpeza de questões assim, de energias negativas, de chips, implantes, obsessores, magias, feitiços, essa parte mais espiritual de limpezas, né? Limpeza de ambientes, né? E interferências aí em pessoas e objetos, enfim. As mesas também trabalham a apometria nas pessoas, né? Mas depende aí cada ancoramento da mesa. Então, eu tenho a mesa de relacionamentos, que é o meu carro-chefe, né? Que trabalha relacionamentos, então, tanto amorosos quanto familiares de trabalho, vai reverberar também, né? Relacionamentos de amigos, mas principalmente os pessoais, que são os familiares e os amorosos. Então, através da mesa, a gente identifica situações que não foram resolvidas, sentimentos que ficaram aí de mágoa, ressentimento, né? Que às vezes está lá preso energeticamente, eu falo sempre, né? Um conflito, um emaranhamento energético, que mesmo sendo no passado, ainda está reverberando para você. Então, a gente ativa essa limpeza na mesa, né? Então, isso é muito importante para você prosseguir, para, né, seguir para frente. A gente precisa fazer limpezas do que impede, né? E muitas dessas questões aí são
energéticas, né? Quando a gente pensa numa pessoa, a gente já está se conectando com ela energeticamente, tá? Então, é sobre isso, sobre essa conexão que temos, que a gente acredita às vezes, ou por falta de conhecimento, hoje está cada vez mais aberto esse conhecimento, né? Mas que a gente se conecta sim. Então, através de pensamentos, a gente já se conecta, imagina, emocionalmente, né? Que o emocional também é muito forte, né? Então, se houve mágoa de um ex-relacionamento, né? Ou com pessoas próximas, enfim, se ficou alguma questão aí, a gente consegue resolver na mesa, limpar, harmonizar e faz exercícios para a pessoa seguir mais leve, vibrar mais amor aí nos chakras, né? No chakra cardíaco, a gente fala muito de amor e perdão. Perdão é uma liberação, né? A gente tem um entendimento um pouco distorcido do perdão, né? Então, o perdão é uma liberação de sentimento que não precisa mais estar ali. Independente da pessoa, né? A gente não precisa pedir perdão para a pessoa, mas sim tirar esse sentimento que está ali dentro de você, que é o mais pesado, né? E limpando isso, a gente consegue harmonizar e começar a trabalhar mais o amor, a vibração, e através disso, através do seu bem-estar, a sua energia elevada, a gente consegue conquistar novas coisas, novas oportunidades, né? Então, muitas vezes, a pessoa sai de um relacionamento, que acontece muito, né? Briga, não dá certo, acontece, né? Tudo, e já se joga num novo relacionamento, como se aquele fosse resolver. Aquilo que não ficou resolvido vai reverberar no próximo relacionamento, tá? Demorando ou não, vai reverberar. E o que acontece é outro relacionamento que começa a não dar certo, a ficar pesado. Por quê? Porque não foi visto aquele anterior, não foi limpo. Muitas questões às vezes foi repetidas inconscientemente. Então vai nessa dinâmica de repetição, tá? Até ser visto. Então as mesas de relacionamento é o meu carro-chefe mesmo por causa disso. É um dos principais que a gente precisa limpar, né? Familiares, a mesma questão, né? Mágoas com familiares, pessoas próximas, essa é uma carga muito pesada, né? Então a gente começa a fazer essa limpeza, né, nas mesas, através das ferramentas. Tem ferramentas espirituais também de limpezas, tá? Tem várias ferramentas ali na mesa. A mesa também trabalha esses 5 campos, né, que a gente fala, tá? Mas um dos principais aí que eu falo é o ancoramento da mesa, que trabalha mais, né? Outra mesa também que eu trabalho é de Arcanjo Miguel, justamente limpeza espiritual, se há uma interferência, né? Vidas passadas também, algum rival que ficou ali também em situações, aí, às vezes desencarnado, às vezes também está ainda com esse sentimento, né? A gente não sabe o que a gente fez ou o que a pessoa fez pra gente em vidas passadas e fica nesse emaranhamento aí energético espiritual também. Então a gente acessa, começa a fazer as ferramentas de limpeza para harmonizar. Ah, enfim, aqui são várias mesas, eu falei as principais para você entender como funciona e por que as pessoas não acreditam, às vezes por ser a distância, né? Ou às vezes a pessoa está tão, vamos dizer assim, tão encamadas que às vezes a pessoa não sente a limpeza já no início, né? Em uma sessão, né? Vai ficar só na camada externa, né? Quanto mais sessões você fizer, você vai tirando a casca, né? Acessando mais o interior. Então, por isso que é importante. Então, quando você não acredita que você já está com a casca fechada, né? Então não vai acessar mesmo. Quanto mais aberto você tiver, melhor, mais acesso a gente consegue ter. Então, a ferramenta funciona, tá? Você precisa se permitir também para isso. Então, é sempre um conjunto, certo? Uma terapia que é o floral de Bach. Os florais, né, foram criados por um médico, né, o Dr. Bach, e ele trabalha a parte emocional. Então, a pessoa que tem dificuldade, às vezes, de conversar na terapia, né, de expor um pouco, às vezes, o sentimento, né, o que tá sentindo, a gente começa também com o físico, né, então o floral, ele começa pelo físico, que é importante também, né, colocar em ordem no seu organismo os hormônios necessários. Então, às vezes a pessoa tá se sentindo depressiva, triste, desanimada, falta hormônio aí, tá? De ocitocina, dopamina. Então, falta hormônio aí para você se sentir bem, alegre, satisfeito, né? Então,
o floral vai ativar, ele é um tratamento, né? Ele não é um medicamento, você não fica dependendo dele, né? Você faz o tratamento e depois não precisa mais fazer. Então, ele vai ativar no seu corpo vai aprender a produzir o hormônio correto para o momento aí que você precisa, tá? Então, ele vai fazer o seu organismo produzir. Então, ele é natural, muito eficaz, muito simples, mas que as pessoas não têm o conhecimento, acham que o remédio é melhor do que o tratamento, né? Então, vamos também desmistificar isso, porque o tratamento é muito melhor. Você vai na causa, né, do sintoma, que é o mais importante, e você trata. Você não... muitos medicamentos, eles anulam o sintoma, mas não tratam a causa, tá? E aqui a gente vai falar, né, ao contrário, né? O tratamento trata a causa, tá? Olha só, tendo conhecimento, né, sobre a terapia, como é importante, né, você verificar, porque externamente a gente acha que é o contrário, né? A gente vai lá e já busca um remédio para solucionar, mas a gente está solucionando apenas o sintoma, não a causa, certo? Temos outras terapias, né? Mas as principais que eu trabalho são essas. De fazer também programas terapêuticos, montar um programa próprio para a pessoa, individual, para saber qual é o melhor processo, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a fazer uma terapia e daí param, porque começam a melhorar, né? E às vezes falam, não preciso mais. E aí que tá, porque daí teria que tratar mais as camadas, né? Então, aos poucos é bom sempre fazer, a cada mês, a cada 2 meses, algo para você sempre estar tirando a camada, acessando mais, tá? Tirando a casca para você ir tirando as questões de bloqueios para você ir para frente, para você conquistar novas coisas, né? Então, é sobre isso a terapia, é aos poucos, mas persistindo, não desistindo. Então, muitas pessoas que falam, não deu certo a terapia, tá? Mas porque às vezes desiste no momento que não deve, né? Que poderia ainda continuar, mas não foi. Ou que não se permitiu também, né? Então, tem essas questões também, tá? E outras terapias como o Reiki também. O Reiki à distância também super funciona, né? Energia universal, ajuda no equilíbrio. Só que o Reiki, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, contínuo. Para você ter um efeito com o Reiki, você precisa fazer uma vez na semana, tá? E aqui não é uma sessão, não é 2, são mais, porque quanto mais você acessar essa energia, melhor para você, vai ir mais fundo também, né? A mesma questão aí, nas camadas, tá? Então, até acessar suas camadas, você precisa ir se permitindo. Então, muitas vezes a pessoa vem em uma sessão de Reiki, eu não senti nada. Porque você não conhecia a técnica, às vezes você ficou com medo, com receio, e ficou às vezes um pouco bloqueado. Então, às vezes não conseguiu deixar a energia do Reiki fluir em você. Fazendo mais sessões, você vai sentindo e você se permitindo também essa energia, você vai tendo melhoras sim, tá? Radiestesia. A radiestesia, ela também é um processo terapêutico. Aqui a gente fala um pouquinho mais de física quântica, mas ela também trabalha essa área terapêutica, ela identifica situações, né? Então, através da leitura, através do seu campo energético, a gente consegue acessar também à distância leituras que são necessárias aí para você. Então, profissionais fazem, por exemplo, limpeza energética, alinhamento de chakras, né? Através da radiestesia e gráficos de radiestesia, né? Muito eficaz também. Eu não trabalho com a radiestesia sozinha, eu trabalho nas mesas radiônicas e com outras terapias, a radiestesia para leitura, né? Então, faço ativações de gráficos, mas não individuais, eu faço junto com a mesa radiônica que potencializa, né? Então, a radiestesia, ela era, no começo, para quem não conhece, só para ter entendimento, né? Ela veio para descobrir veios de água no chão, no solo, né? Então, era através de uma varinha. Então, a varinha, quando
sentiu, veio ali da água, né? Ela vibrava. Hoje a gente tem uma técnica que usa o pêndulo, né? O pêndulo tem um chumbo e esse chumbo ele faz um movimento, né? E cada movimento ali, positivo, negativo, a gente consegue identificar. Inclusive tem profissionais que usam para encontrar pessoas desaparecidas, né? Enfim, para saber através do campo energético da pessoa, né? Informações. Então aqui eu uso para a parte terapêutica, né? Então eu faço a leitura de mediunidade da pessoa, a leitura de emoções que a pessoa está passando, que precisa olhar nessas emoções, né? Que estão negativas às vezes, né? Trabalhar essas emoções. Então eu faço uma leitura bem ampla para a pessoa poder se conhecer melhor. E muitas vezes, quando eu faço a leitura, a pessoa, né, fala na hora, olha, realmente é isso. E tem pessoas, às vezes, que não tá trabalhando um autoconhecimento, fala, nossa, é tudo isso? Mas calma, que é o entendimento, né? O primeiro passo você vai conseguir trabalhar se você se permitir. Então, aqui, realmente, é um pontapé inicial aí com a radiestesia, né? Para você até se compreender e se conhecer melhor, né? Então, é uma ferramenta que é muito eficaz quando a pessoa, né, entende o processo, que é muito bom a gente identificar pontos, mesmo que negativos, né? A gente precisa olhar para isso. Então, numa leitura, às vezes, que eu tô vendo que eu não tô bem emocionalmente, por que é ruim? Se eu posso tratar, se tá sendo identificado, né? Muitas vezes a gente procura entendimento em outras coisas, a gente não tem respostas, né? Então a gente fica, será que eu tô bem emocionalmente? Será que eu não tô? Fica na dúvida, daí toma remédio e não resolve, não sabe a causa. Então, com a técnica, com a terapia, a gente consegue identificar e é onde dá o primeiro passo assertivo. É assim, vamos fazer um tratamento emocional. É daquela forma, vamos fazer um tratamento sistêmico. Então, é importante isso, né? Muitas pessoas às vezes não acreditam nessa função, mas que sim, é muito assertiva. Certo? Tem outras terapias, né, de autoconhecimento. Eu trabalho com mapa numerológico, né, onde você se conhece. Essa é uma terapia também, onde você tem um autoconhecimento. Então, ele não vai tratar uma causa emocional, uma causa, algum bloqueio seu, mas ele vai dar entendimento sobre quem você é. E isso é muito importante, né? Então, eu sei o meu perfil, eu sei como eu sou. Se eu sou mais com energia de inovação, se eu sou aberta a mudanças, às vezes as pessoas julgam, né? É muito aventureira, não tem responsabilidade. A pessoa não tem um entendimento do estudo. E você tendo esse mapa que faz uma vez na vida, né? É seu, é único, não muda. Você veio para isto, você veio com este perfil. Você começa a se conhecer e não ficar mais nessa energia do que as pessoas acham, as pessoas ficam criticando, às vezes falando, até sem ter consciência, né, do que é, falando que você é isso ou aquilo, sem ter o entendimento que é o seu perfil e que tá tudo bem. As pessoas não têm que ser iguais, somos diferentes e a gente tem que respeitar cada perfil, porque cada perfil tem uma qualidade, não é só defeito, né? Então, com o mapa, a gente tem um entendimento de quem nós somos, qual é a nossa energia principal, qual é a nossa motivação, o que a gente pode desenvolver na vida. A gente tem também número de destino e missão, que a gente fala, né, para entender qual é a minha energia de desenvolver aqui. Tá remetendo também ao trabalho, à execução, então a gente começa a se direcionar mais, tá? Ser mais assertivo do que ficar tentando. Então, às vezes eu vou para uma área de trabalho, né? Eu tento uma área de trabalho tal, não deu certo. Eu tento outra área de trabalho, não deu certo. E às vezes a pessoa fica perdida e confusa, né? E traz frustração. Então, o mapa, ele ajuda você a guiar, né? Você entendendo para que o mapa serve, ótimo, você vai seguir o seu caminho, certo? E tem outras terapias aí que eu trabalho também, vamos deixar para outro vídeo, que vão deixar as principais aqui, tá? Que eu trabalho, para você entender um pouco. Porque aqui o vídeo é de explicação mesmo para você entender um pouco sobre as terapias, tá?
Resumindo, agora eu quero fazer um geral assim sobre as pessoas que procuram a terapia, tá? Muitas pessoas que procuram, elas estão muito focadas na mudança, só que elas não estão muito abertas à mudança. A gente tem uma dificuldade para mudança, tá? Por quê? Porque a gente tem medo. Isso é o nosso ego, é normal falar, porque o nosso ego, ele nos protege. Então, tudo que é diferente, que ele não conhece, ele vai dizer, opa, peraí, vamos travar, tá? Isso é uma segurança. Só que o medo também bloqueia. E quando a gente deixa, neste caso, não é negativo, é uma mudança positiva, né? Com um profissional que estudou para isso, não é você se aventurando, se arriscando, se jogando de um prédio, né? Então, não é arriscado, é só você seguir um caminho diferente. Então, para você ter um entendimento, você precisa dizer para o seu ego que é seguro. Só que muitas pessoas começam a terapia e se prendem, né? Então, às vezes a terapeuta até quer conversar, até falar assim, vamos se desenvolver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas você inconsciente, você fala, não, não quero, não estou pronta, não quero mudança, ou é muita informação para mim. Então, aqui eu falo de uma maneira geral, se você tem medo de fazer terapia, é às vezes o seu ego falando, tá? Então ele tá te prendendo, porque, como eu falei, não é uma coisa arriscada, é só uma coisa diferente, tá? E ele não está deixando você se permitir a isso. Então destrave aí um pouquinho, tá? Porque vai fazer bem nas camadas aí, tirar as camadas, você vai entender o seu processo e, inclusive, se conhecer mais, olhar mais para dentro. A gente às vezes vive muito no externo, né? A gente acaba não trabalhando o interno na gente, né? Então, o externo é muito isso, né? Muito para os outros, mostrar para os outros. E o interno, ele requer um pouquinho mais de trabalho, persistência, né? Tirar essas camadas de medo, de bloqueios, de crenças. Então, dá um pouquinho de trabalho, sim, mas não é difícil, gente, tá? Também não tem que ser doloroso, tá? A gente fala um pouco assim nesse processo. Desculpa, deixa eu tomar uma água. No processo de. Ai, minha água tá lá longe. No processo, por exemplo, que a gente tem que olhar os nossos defeitos, as nossas sombras, mas não tem que ser tão difícil assim, não. A gente só tem que reconhecer e tentar não repetir. É isso. Não é ir lá voltar no problema e viver toda a dor, né? Que muitas vezes a gente sofre mesmo, né? Tem pessoas que sofreram em relacionamentos, tem pessoas que sofreram em familiares, em trabalho, passaram dificuldade. Então a gente entende o processo. A terapeuta entende, ela estuda, ela não necessariamente passou por tudo, mas ela também tem o seu processo. Então, ela não é um ser perfeito, ela também tem o seu processo, tá? E muitas vezes as pessoas acham que a terapeuta, nossa, ela tá ali, ela é grande. Não, ela tá ali estudando, auxiliando, mas você vai fazendo também. Então, não é difícil, né? Às vezes é só você destravar essas questões em você mesmo, tá? Então, se permitindo, conversando. Tem pessoas que chegam até de tão travadas, com medo, não conversam, né? Então a gente faz a aplicação da técnica, faz ali a explicação, né? E assim começa a fazer assado e a pessoa não retorna. Então eu respeito, eu como terapeuta tenho que respeitar o espaço, eu respeito o seu espaço, a sua decisão, né? Mas eu também quero que você se desenvolva, então eu não faço uma sessão para vender a sessão, eu ganho financeiramente, só que você não se desenvolve. Então, qual é qual é o ponto aqui a ser trabalhado? É você, né? Então, é sobre isso, é você se permitir também e saia dessa zona que você acha que você não pode contar para o profissional, tá? A gente acha às vezes que o nosso problema é tão grande, a gente fica com medo, nossa, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que o meu problema vai assustar, ou eu não consigo falar. Só que às vezes, nossa, tem problemas tão maiores, tem coisas às vezes que a gente
Vamos dar um exemplo bem sério, assim, de abusos, né? De pessoas com profundas dores, né? Então, a gente também tem que avaliar, calma, é um processo. Então, não tem que ficar com medo de conversar, tá? O medo, ele te bloqueia, então ele não vai te deixar passar para frente. O mais importante é você sair desse medo, dessa zona aí que te impede, né? Então, é melhor você conversar. Eu quero tirar as dúvidas, ó, aconteceu tal coisa, eu quero saber como eu lido com isso, tá? E tá tudo bem. Então, é você se permitindo muito mais, né? Então, explicando resumidamente, né? Expliquei sobre as terapias, expliquei as ferramentas, expliquei como você pode entender a terapia, entender o seu processo, se abrir para o processo, que é o importante, né? E agora eu vou fechar então a explicação, né? Dizendo que se você tem dificuldade, né, de conversar nesse processo, eu indicaria as terapias integrativas, sistêmicas, que usam ferramentas para te ajudar, né, na dinâmica, e não só a conversa, né? Por exemplo, na área mais emocional, psicológica, né? Porque às vezes você vai demorar, vai precisar de mais sessões para desenvolver ali, né, um processo para você ter o entendimento, tá? Que eu não tô falando mal das profissões, né, de profissionais, tô falando que as terapias integrativas, né, assim como eu trabalho, né, que eu resolvi exatamente por isso, porque as ferramentas, as terapias, elas te auxiliam muito na jornada, tá? Então, não é só você fazendo, você conversando, né? As ferramentas te auxiliando. Então, tanto no atendimento, temos ferramentas, né? Como no dia a dia. Então, você vai fazer uma sessão, vai ter algumas tarefinhas, né? Quem é a minha cliente aí, consulente, já sabe, eu falo, ó, tem tarefinha para fazer, que é você fazer o seu dia a dia, tá? Então, uma das tarefas que eu gosto de falar muito, assim, é o seu autocuidado diário, se preparar para dormir, tá? As pessoas não se preparam para dormir, aí não conseguem descansar. O sono, gente, restabelece muitas coisas, é tão simples que às vezes a gente não faz, né, por falta de conhecimento, né? Então eu dou tarefinhas para a pessoa dormir melhor, aí você oxigena mais o seu corpo, o seu cérebro, você desprograma coisas na sua mente, porque o cérebro, ele não para, ele não descansa, ele não dorme, tá? Então, ele vai reprogramar no seu sono coisas. Então, a gente faz uma técnica para reprogramar coisas boas. O seu físico também descansa, o seu emocional, né? O seu mental. Então, são vários benefícios no sono, qualidade de sono. Você descansa, você acorda disposto no outro dia. Então, é tão simples que às vezes as pessoas não se conectam a isso, tá? Não fazem isso. Isso vai refletindo no dia a dia. Dorme mal, acorda mal e assim vai numa roda sem fim. E quando você vê, você tá com depressão, ansiedade, tá com um monte de coisa. E hoje, gente, a gente não pode mais deixar acumular. É doença, tá? Então vira doença, não se permita isso. Você tá deixando isso acontecer com você, tá? Então hoje a gente tem a facilidade de fazer as terapias online, né? Eu faço agora, eu comecei até presencial, mas eu faço online, gente. É um mundo que é um conforto para você que faz a terapia. O terapeuta também atende num horário, eu atendo também em horários diferenciados, porque eu não tenho essa locomoção. Então, eu consigo atender em horários que você consegue à noite, às vezes final de semana, que é mais fácil para você também. E a terapeuta também consegue, sabe? Porque daí é uma dinâmica, também não tem locomoção, então a gente consegue facilitar o atendimento, tá? Então, desmistifique um pouco esse online que não funciona, super funciona você estar aqui vendo o meu vídeo, e sem isso teria que ser presencial, e às vezes você nem iria, né, conhecer presencialmente, tá? Então, o online está aí aberto, gente, então se conectem sim, se permitam, super funcionam, não tenham dúvidas disso, tá? Vou encerrando o vídeo então aqui, que eu acho que eu consegui explicar todo o conteúdo que eu gostaria de passar, né, hoje. E
é isto. Eu peço para você, então, curtir aqui, comentar se auxiliou, se tirou alguma dúvida, se tirou alguma crença sua, tá? Comentem aqui e compartilhem com mais pessoas para conhecerem as terapias, né? Esse mundo que está aí rodando, que a gente às vezes não conhece muito, mas que está cada vez mais ativo aí para todos, tá? E trazendo muito benefício, tá bom? E é isso, gratidão e até mais!